Boa noite, então, segundo ano. A gente inicia essa semana com a retomada dos conteúdos que nós estávamos desenvolvendo antes dessa parada relacionada ao coronavírus, né? As aulas que o governo disponibilizou, que a Secretaria, né, vem disponibilizando pela televisão, pela internet. A princípio, né, não são todas as aulas que nós vamos estar discutindo por aqui, principalmente pelo fato de que elas não estão muito alinhadas ao planejamento que já tinha sido feito, né, para a série de vocês. Nosso planejamento no colégio ele é focado, né, e bem focado em cima da diretriz curricular e dos temas do PSS, né, e as aulas, infelizmente, elas não estão contemplando parte desse planejamento e por isso então a opção de fazer as aulas dando sequência àquilo que nós já estávamos desenvolvendo na sala de aula, né? As nossas últimas aulas, então, foram relacionadas a esse tema do rugby. Fizemos ali se não me engano, duas práticas. A gente estava conhecendo o material, conhecendo os movimentos básicos, né? Uma modalidade que a maioria nunca tinha visto falar. Então, eu tenho aqui uma sequência de slides que fazem então a gente conhecer um pouquinho. E no final, então, 2 vídeos curtos ali que nos ajudam a compreender então a dimensão desse esporte dentro do contexto dos esportes coletivos, né? Lembrando que o rugby ele é provavelmente se não for o segundo, é um dos principais esportes relacionados quando a gente considera a quantidade de espectadores, né? Tem dados ali dos últimos campeonatos mundiais onde a audiência é absurda, né? Aí 2 bilhões de pessoas assistindo uma final de campeonato, que para nós uma modalidade que praticamente desconhecida, que a maioria de nós nem ouvido falar já tinha, né? Mas é uma modalidade que no mundo ela é muito conhecida, muito difundida, principalmente pelos valores, principalmente então pela forma com que ela é conduzida. Uma coisa importante também interessante do rugby é o fato deles, dos praticantes, né, na história, optaram por não tornar, pelo menos no primeiro momento, rugby como um esporte profissional, considerando que isso pudesse tirar então as principais características que norteiam, né, os valores que se pregam dentro da modalidade, e por isso então a história conta que é talvez um dos motivos que, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem optado em aderir ali à cultura do futebol e não à do rugby, sabendo que os dois têm uma ligação histórica bem grande, né? Em algum momento eles tiveram muito próximos, muito ligados, e depois segundo a história, essas modalidades se dividiram, cada uma tomou o seu rumo, né? O Brasil adotou o futebol então como o seu principal esporte, e o rugby acabou nem sendo difundido como aconteceu em grande parte do mundo, né? E por fim, a gente dar continuidade aqui é lembrar do conceito de esporte, né? O rugby, na verdade, é o caminho que eu encontrei para trabalhar o conteúdo dos esportes coletivos, que é o conteúdo do segundo ano, né, inclusive. E o rugby, então, ele é um mecanismo que eu encontrei para desenvolver esse conceito do esporte coletivo. O esporte a gente tem que ter muito claro que são práticas esportivas que têm um gasto energético considerável, que são organizadas, que têm um sistema organizacional, um gerenciamento organizacional bem determinado. Então tem uma hierarquia de entidades, tem regras bem definidas, tem disputa, tem competição. Então eu reunindo esses conceitos todos, eu tenho o conceito de esporte, por isso que algumas práticas nossas do cotidiano da escola também, a gente não considera esporte, a queimada é uma delas.
porque não cumpre com esses requisitos. E o rugby cumpre com todos eles, e a gente vai ver ali que tem uma história muito bacana também. Apesar de que a gente, ou pelo menos muito de nós, ou de vocês, né, passaram a conhecer apenas esses dias. E infelizmente a gente não conseguiu dar a continuidade que pretendia. Então o rugby, ele surgiu na Inglaterra. E o surgimento do rugby está ligado à história de uma escola numa cidade que se chama Rugby. Muito provavelmente esse é o motivo da atribuição, né, da origem desse nome para a modalidade esportiva. Né? Foi onde se criou a prática. Né? E segundo a história, isso foi na primeira metade ali do século XIX, no ano de 1923. Né? Tem algumas histórias que não consideram esse menino como o criador do rugby, mas oficialmente ele é usado como o símbolo de criação da modalidade. Né? Então William Webb Ellis, que era um estudante dessa escola na cidade de Rugby, na escola, no colégio Rugby na cidade de Rugby, teria então infringido uma regra do jogo de bola que existia naquela escola. E na época o esporte escolar era a retomada das práticas esportivas. Isso a história, né, passa de maneira bem interessante para nós, como que o esporte foi reincorporado à sociedade. Começou pelas escolas, e a Inglaterra teve um papel bem importante. Existiam então vários esportes com bola, com mais regras, com menos regras, e nessa escola se jogava um jogo com regras bem determinadas, e que esse menino infringiu uma delas, mas que essa infração à regra passou a ser vista como um meio de atrair mais pessoas, de tornar o jogo mais dinâmico, que foi pegar a bola e sair correndo com ela na mão, tentando chegar do lado do adversário. Até então, nessa escola, a regra básica era passar a bola com a mão, mas para se deslocar para frente era usando o pé, então não podia segurar a bola e sair correndo. E ele infringiu essa regra, em vez de ele passar, ele segurou a bola e saiu correndo. E a partir daí criou então o principal símbolo do jogo do rugby, que é realizar o try, que é chegar com a bola no ponto de try, uma área de marcação de ponto do adversário, né, como se fosse um gol. Apesar de também ter o gol no formato DH, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então nós temos dentro, a partir, né, dessa história do início do desenvolvimento do rugby, uma distribuição, uma disseminação dessa prática em vários países, principalmente aqueles que tinham uma relação muito grande com a Inglaterra. Né? Se a gente olhar o mapa hoje dos países onde mais se praticam rugby, são esses em vermelho. Né? E eu tenho que destacar então desses seis países. Né? Mas nós temos aí então países pelo globo inteiro. Aqui na Oceania temos duas referências no rugby, né? A Austrália e a Nova Zelândia. No Oriente também nós temos lá a Índia, que tem uma prática de rugby muito intensa. A Argentina, na América do Sul, as Guianas, ou Guianas, né? Também tem uma prática de rugby bem importante. Na América Central nós temos outros países com uma vivência interessante. Na América do Norte e na Europa, boa parte dos países desenvolveu, mas principalmente a França e a Inglaterra. Né? E na África, todos os países colonizados pela Inglaterra, principalmente a África do Sul. Né? Então nós temos desses países todos, aqueles onde tem as principais equipes ou as principais competições de rugby, nós temos essas 6 equipes que formam então as 6 principais equipes, as 6 principais seleções de rugby do mundo: a Nova Zelândia, a Austrália, a África do Sul, a Argentina, a França e a Inglaterra. Uma característica do rugby, né, no mundo é que boa parte das equipes elas são conhecidas não só pelo nome do país, mas
por um outro codinome, né, um nome atribuído como se fosse um apelido para a equipe, mas um apelido de grande importância, né? A Argentina, por exemplo, são Los Pumas, aí a França, os Les Bleus, os Springboks são os da África do Sul, os Wallabies são os australianos e os All Blacks, os mais famosos, os mais importantes dentro do mundo, quando a gente se fala de rugby, são os atletas da Nova Zelândia, né? Os All Blacks são a principal seleção, a que mais conquistou campeonatos, a que mais conquistou vitórias, a que menos perdeu, a que tem assim, o grande, como grande trunfo as conquistas que reuniu durante toda a história do país na prática do rugby, né? O que é importante a gente destacar é que no rugby eu tenho um esporte de inclusão. Então eu tenho pessoas ali com habilidades diferentes, com perfis físicos, de pessoa que tem que ser rápida, tem aquela pessoa que tem que ser muito forte, aquela pessoa que tenha um poder de se desvencilhar de uma marcação, ou que tenha uma habilidade num passo, no chute. Então eu tenho a possibilidade de reunir várias pessoas com habilidades muito distintas. As equipes são grandes, tem modalidades ali com 15 jogadores, com 13 jogadores, algumas até com 7, são as menores. Mas são 15 jogadores de cada lado num campo no tamanho próximo ao campo de futebol de campo, né? Então é muita gente jogando. É menos do que o futebol americano, né? Tem mais jogadores por equipe, mas mesmo assim inclui e aceita ali uma diversidade muito grande. E principalmente trabalha nos valores, em relação à integridade do grupo, o respeito mútuo, a disciplina, a solidariedade e talvez o principal, a paixão. O jogador de rugby ele é realmente apaixonado pela prática que ele realiza. E tanto que as principais equipes, ou muitas das equipes, muitas das seleções, os jogadores eles se dedicam com remuneração muito pequena, em algumas situações sem remuneração nenhuma, e fazem isso pela paixão que eles têm pelo esporte. Quando a gente disse lá no início que o esporte tem que seguir uma organização sistematizada em relação às organizações que regem, que organizam aquela modalidade, tem que seguir uma hierarquia organizacional, eu falo disso aqui, ó. Então, dentro do mundo, a World Rugby é quem organiza as regras, as principais alterações de regra, que organiza as principais competições, né, que gerencia o rugby no mundo. Então, fazendo uma analogia ao futebol, seria a FIFA, né? Tem a função de fazer a padronização da modalidade perante o mundo todo. Dentro da América, nós temos a Sudamérica Rugby, né? Também comparando ao futebol, seria algo como a Conmebol, né? Organiza as disputas, os campeonatos, né, assessora as confederações nacionais, as federações, em alguns casos, dentro da sua região. Então, a Sudamérica Rugby na América Latina, né? E dentro do país nós temos então a Brasil Rugby, que organiza e gerencia o rugby dentro do país, né? No caso o Brasil, e cada país então vai ter a sua confederação, e a Brasil Rugby é a Confederação de Rugby do Brasil. Então essa organização hierárquica e sistematizada é importante para caracterizar a prática como esporte. Quando eu disse lá atrás que as equipes, além do nome do país, as seleções levaram o nome do país, elas têm um segundo nome, muitas vezes com um significado muito mais forte. No Brasil, então, nós temos os tupis, quando a gente referencia a seleção masculina, e as iaras, quando nós referenciamos a seleção feminina. Então, os tupis foram atribuídos como símbolo da seleção masculina de rugby, e as iaras, também uma analogia aos povos originários do Brasil, né, os indígenas, a seleção feminina. Né? E esse emblema ele vai na camisa da seleção. Esse nome é um nome
que na maioria das vezes vão ser relacionados às equipes, às vezes muito mais do que o nome seleção brasileira de rugby, né? Então, quando vamos falar da seleção masculina, são os tupis e as iaras da seleção feminina. E a seleção feminina, por sinal, é uma das que tem um destaque mundial muito ascendente, né? O masculino tem resultados importantes, mas as seleções masculinas têm uma tradição um pouco mais forte no rugby. O Brasil está começando essa prática e as iaras, então a seleção feminina, com uma disputa, com alguns resultados em disputas, aí, né, com uma representatividade interessante. Quando a gente considera o tamanho da bola, a bola que nós fizemos, aquelas práticas, as primeiras experiências, era nesse tamanho número 5. Né? As bolas, assim como em outras modalidades, são definidas por tamanho. E cada tamanho, então, é o que vai direcionar aquele material para uma faixa etária ou para um gênero, masculino e feminino. No caso, então, do rugby masculino e feminino, adulto é esse material, a bola oficial número 5, tem o número 4, o número 3, o número 2 e o número 1. O peso aproximado em torno de 400 a 440 gramas e a circunferência, né, menor, aliás, a circunferência no centro da bola é de 58 a 62 centímetros, né? E de comprimento, então, ela chega a ter 30 centímetros. Tem uma variação de 28 a 30 centímetros. É essa bola que nós usamos para treinar, né? Nesse mesmo tamanho, com essa mesma especificação. Esse é o tamanho do campo de rugby oficial, né? Ele é um campo de grama, tem uma dimensão maior do que o campo de futebol, no comprimento, aproximadamente a mesma na largura, com algumas marcações diferentes. Por exemplo, nós temos uma trave em formato de H, essa aqui é a linha de try, tem algumas outras demarcações que orientam em algumas situações de penalidade, né? Enfim, situações que a regra determina, e uma linha que divide o campo no meio e que tem a função também em algumas situações do jogo. Algo que é interessante e importante a gente conhecer são o sistema de pontuação. Basicamente são 4. Então eu considero o try como principal e a forma de pontuar que mais conta ponto para minha equipe. E o try acontece quando um jogador ele consegue encostar a bola no chão, cruzando a linha de try, a linha, né, que é traçada junto com essa trave em formato de H. Quando ele encosta a bola no chão e essa bola encostada no chão ao mesmo tempo encosta no corpo do jogador, ela vale 5 pontos. Isso foi alterado há um tempo atrás. Antes ela valia 4 pontos essa jogada. Hoje vale 5. A jogada mais importante é aquela que contabiliza mais pontos para a equipe, né? E por esse motivo é uma das mais difíceis. Depois que eu executo um try, consegui encostar a bola no chão, conquistei os 5 pontos, eu tenho direito à conversão. A conversão é eu ter direito a um chute, né, e esse chute, ele, por exemplo, vamos voltar aqui no espaço do jogo, eu encostei a bola nessa marcação aqui, nessa região na área de try. Então é traçado uma linha imaginária, eu venho uma distância dessa linha de try e daqui eu executo um chute em relação à minha trave de H, né? Se eu encostar a bola bem embaixo do H, eu vou chutar a bola de frente. Então, quanto mais próximo ao H eu encosto a bola, realizo o meu try, né? A chance de eu realizar a conversão, de acertar esse chute de conversão é maior, porque quanto mais perpendicular à trave, mais fácil é de acertar o chute. Fazer esse chute em curva com a bola oval é muito mais difícil. É possível, lógico, mas tem que ter uma habilidade um pouco maior. Até porque tem questões ambientais ali, o vento, se estiver chovendo, essas situações dessas intempéries podem influenciar no trajeto dessa bola. Então, a gente vai se observar ali os jogos, na maioria das vezes os jogadores encostam a bola ou tentam mais próximo aqui. Agora,
Se ele está muito marcado, ele não consegue chegar até lá, ele vai encostar bem na pontinha aqui. Projeta para cá a bola e daqui ele tenta a conversão, né? Então a conversão é como se fosse um jogo, uma conversão bônus. Se acertado dentro do H, contabiliza mais 2. Então o try pode valer, somado à conversão, até 7 pontos. Só o try 2, agora só a conversão não existe, né? Conversão é um direito dado a partir do try convertido. A terceira forma de realizar a pontuação é pelo penal. O penal vale 3 pontos e essa cobrança é a partir de uma infração que foi cometida, uma infração que dá direito a esse chute, sem barreira. Né? A bola é parada no chão, da onde aconteceu a infração, se chuta a bola. Se a bola entrar nesse espaço de cima do H, se contabilizam 3 pontos. Né? E a última forma de converter é o drop goal. O drop goal acontece quando eu estou de posse da bola, faço essa bola quicar no chão, então eu só posso me deslocar com a bola, posso me deslocar com a bola sendo segurada ela pela mão ou sendo chutada. Né? Eu não posso passar a bola para frente. Mas se eu quiser fazer um chute ao gol, eu posso fazer isso de qualquer lugar do campo e só vai validar o ponto se a bola encostar no chão e na sequência eu realizar um chute e a bola então entrar dentro desse H. Se a bola não entra ou se a bola não encosta no chão e eu chuto, esse ponto não é convertido. Então, são as 4 formas básicas de conversão do drop goal. Aqui então eu venho e trago para vocês um vídeo curto que mostra o Rugby 7 comparado ao Rugby Union, que são as 2 versões mais praticadas no mundo hoje. O Rugby Union é um rugby com 15 jogadores, o 7 é uma adaptação a esse Rugby Union e é a versão olímpica do rugby. A versão olímpica que reestreou agora no ano de 2016 no Brasil, depois de quase 100 anos longe das disputas olímpicas, né? Vamos lá. O Rugby Union é um esporte jogado por 30 jogadores, 15 de cada lado, ao longo de 2 tempos de 40 minutos. O objetivo é marcar o try, apoiando a bola no chão na área de try do oponente. A bola é carregada e passada. Enquanto a bola pode ser chutada para frente, com as mãos ela só pode ser passada para trás. Em 1883, um escocês teve a ideia inspiradora do Sevens, ou Rugby 7-a-side, que agora é um esporte olímpico jogado por homens e mulheres, garotos e garotas por todo o mundo. No Sevens, cada time tem 7 jogadores, 3 forwards e 4 backs. A pontuação é a mesma. 5 pontos para o try, 2 para a conversão e 3 para os chutes de penal ou de drop goal. Mas, ao contrário de jogarem em 2 tempos de 40 minutos, há somente 2 tempos de 7 minutos, com apenas 2 minutos de intervalo, o que significa vários jogos em um mesmo dia. Então, ainda hoje, mais de 100 anos depois do Seven ser inventado, a lógica é a mesma. Menos atletas e menos tempo no relógio significam um jogo mais rápido, com ação sem parar no campo e entretenimento apaixonante para os torcedores. E aqui está a real mudança no jogo. Mesmo com a metade dos atletas, o campo tem o mesmo tamanho. Assim, há mais espaço, mais correria e muito mais pontos. Para os atletas, isso significa treinamento redobrado e condicionamento físico sobre-humano. Mas eles nem ligam, porque todos eles têm o necessário para serem atletas olímpicos e o sonho de um dia competirem por medalhas. Fácil de entender, divertido de se jogar e empolgante de se assistir no estádio, em casa ou em qualquer lugar. O Rugby Sevens é garantia de diversão. Então esse vídeo institucional da World Rugby, ele traz então essa diferença que basicamente é na quantidade de jogadores, né? Tem algumas outras questões técnicas ali nas funções e tudo mais,
mas do Rugby 7 e do Rugby Union, que são as duas práticas, as duas versões mais praticadas, né? Existe um Rugby de areia, tem o Rugby League, tem o Rugby cadeira de roda, enfim, tem algumas outras versões do Rugby, mas essas duas são as mais conhecidas, as mais praticadas, e o 7 então é a versão olímpica. O segundo vídeo, então, ele é um vídeo produzido pela Brasil Rugby, que mostra, então, o desenvolvimento do rugby dentro do território nacional, a forma com que ele vem sendo organizado, gerenciado, as conquistas, as principais conquistas da modalidade, né? O reconhecimento da comunidade esportiva pela organização, pelo comprometimento da gestão. É importante, então, a gente ter conhecimento desse vídeo também, né? Esse aqui é um exemplo do que eu comentei, que a bola pode ser jogada para frente, chutada. Em amarelo ali é o time do Brasil, que chutar a bola ao VAR é muito difícil, mas é uma habilidade, se bem desenvolvida, né, a gente consegue fazer com bastante qualidade. Observem ali que o passe é sempre para trás, corre para frente com a bola na mão ou chutando, mas o passe é para trás, ou na mesma linha, nunca para o sentido do ataque, né? E para finalizar o try, a bola tem que encostar no chão e em contato com o jogador também. Então aqui a gente consegue ilustrar um pouquinho de como o rugby então se desenvolve hoje no Brasil. É uma prática, uma modalidade com grande crescimento, tanto em espectador quanto em praticante, número de praticantes, né? A gente passa a ter mais acesso a material, a treinamento, a competição, as equipes vão se formando. Em Ponta Grossa mesmo nós temos uma equipe de rugby, tem equipe profissional em Curitiba, tem equipe em Guarapuava. Então, assim, o número de pessoas interessadas e praticantes aumenta, né, a popularidade aumenta e a gente passa a ter mais interesse e mais acesso, então, a essa prática que para a maioria de nós era bem distante. Muitos de vocês nem ouvido falar tinham direito há um mês atrás, um mês e meio atrás, né? Mas a nossa prática na escola, no colégio, não vai se dar com essas duas, ou com essas possibilidades de jogo, né? Não é no campo de grama, não é em jogos com grande número de equipes, não vai haver esse contato físico todo. A gente conhece agora o esporte
mais formal, aquele que é mais visível, aquele que tem mais proximidade do público, mas a nossa prática vai ser voltada ao Rugby Tag, e que na sequência eu trago para vocês como ele se organiza, como que se joga. Esse sim vai ser o nosso jogo de rugby, sem muito contato, praticamente nenhum contato, porque eu uso do contato que no jogo de rugby é para parar a bola, para fazer o jogo retardar um pouco. No nosso jogo, na nossa prática, vai ser a partir da fita de tag, ou tag, e isso a gente vai ver na sequência. Então, na aula de hoje é isso. Na sequência ao vídeo, já deixo o material para vocês testarem o conhecimento. E na próxima semana eu trago então uma continuidade com esses vídeos, mostrando os principais lances do Rugby Union ou do Rugby 7, né? Que o Rugby League, uma modalidade que tem situações diferentes. Como o Union e o 7 são as mais praticadas, são as que a gente vai discutir mais. Então, as principais jogadas ou as principais questões de regra dentro do Rugby Union, do Rugby 7. E, por fim, um link com vídeo onde vocês têm acesso ao Rugby Tag para visualizar como a gente vai fazer a nossa prática, então, dentro do espaço que nós temos para a prática do jogo, tá certo? Qualquer dúvida pode manter contato pelo Classroom, estou respondendo na medida do possível por lá. Continue acessando então as aulas do Aula Paraná, vai ter relação com algumas aulas que estão sendo ministradas lá na sequência, mas por hora a gente retoma aquilo que nós estávamos fazendo então no começo, meados ali do primeiro trimestre, retomando agora e dando sequência então com os conteúdos do rugby e posteriormente com o restante do conteúdo que era planejado, programado para o ano de vocês, tá certo? Qualquer dúvida então me mande mensagem, responda as questões que eu vou deixar disponível para vocês depois, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Boa noite, obrigado, tchau, tchau.